Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a importância de se frequentar uma igreja, mas eu gostaria de iniciar com uma pergunta. Por que é que você veio até aqui? O que te movimentou a sair da sua casa hoje e vir a um encontro como este? O que é que trouxe para você a convicção, a certeza ou a motivação para que você pudesse participar deste encontro? Algo que te empolgou a vir aqui. A preocupação é que, como pastor, e o coração de um pastor nos faz enxergar a ação e a motivação ou as atitudes das pessoas com um olhar pastoral. Tem um amigo meu que namorava uma menina e ela era filha de um psicólogo famoso. E ele disse que ele morria de medo de conversar com esse psicólogo famoso porque ele achava que o cara estava o analisando o tempo todo. E eu disse, provavelmente ele deve estar mesmo, olhando para você e falando, você é um descompensado. Mas por que você veio até aqui? Porque eu tenho a impressão de que muitos vêm até aqui, na maioria das vezes, por causa do compromisso e a obrigação. Ou a tradição de que domingo é dia de vir à igreja. Então eu venho. Muitos vêm até aqui porque gostam do pessoal, do povo, da Muvuca, que é uma igreja informal, e a gente é muito amigo, e aí você vem, dá umas risadas, vai embora, e você diz, puxa vida, é um ambiente gostoso. Mas qual é o valor de uma celebração? Porque o que nós estamos fazendo aqui é celebração. O que eu estou trazendo, o que o Léo trouxe com a banda, o que o Renan está fazendo com o Felipe lá na Lighthouse, no GF, o que você está ouvindo ser feito aqui do lado nas crianças, tudo isso é uma celebração, não é um culto, é uma celebração. Porque o culto acontece no seu coração, é aquilo que passa dentro de você. É como você pega essa celebração e promove para Deus. Aqui o que a gente está fazendo é essa celebração toda. Agora, qual é o valor dessa celebração? Que é o que deve te mover a sair de casa e vir para cá. E é sobre isso que eu quero conversar com você essa noite. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 16. 1 Crônicas 16. O texto diz, nos primeiros 4 versos, que eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi, que era o rei, abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Que rei bonzinho, né? Eu gostei tanto deste rei. Depois o texto continua no verso 4 dizendo, Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. No verso 7 diz, foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. E o verso 36 termina dizendo, então todo o povo exclamou, amém, e louvado seja o Senhor. Esse é um contexto interessante que se passa em Israel, porque Davi, como rei, ele sempre teve uma preocupação muito grande. A preocupação de que a nação de Israel soubesse quem era Deus. Davi tinha um relacionamento intenso e um vínculo tremendo com Deus, e na cabeça dele, pelo que ele aprendeu e pelo que representava a arca tinha todo o significado da presença de Deus no meio do povo de Israel. Então ele prepara uma tenda para guardar a arca e dizer, a partir de agora, a arca se estabelece aqui.
Mas isso ele faz não sozinho, nem entre os seus funcionários ou os seus amigos, mas ele faz diante de toda a comunidade. Ele chama a comunidade e diz: a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus conosco, a partir de agora, ela está aqui. E ele ora, ele agradece e ele abençoa todo o povo. Só que a partir daquele momento, ele estabelece algumas pessoas para uma celebração comunitária. Asaf e sua família. E ele diz: olha, agora vocês vão chegar diante de Deus com petições, com ações de graças e com louvores e cânticos, mostrando para Deus que está representada a sua presença aqui por essa arca, mostrando para Ele quem Ele é e o significado e a importância que Ele tem para nós. Davi institui a partir de então a celebração comunitária, coisa que já existia, mas passou a ser instituída, inclusive com pessoas responsáveis a partir daquele momento por essa celebração comunitária. Porque na cabeça de Davi, o importante era que o povo tivesse alguns encontros com Deus e eles pudessem juntos, nessa celebração, orar através das petições, dar graças, cantar, ouvir trechos da palavra de Deus, reestruturar a vida, reestruturar a direção que eles traziam para si mesmo, olhar para onde eles deveriam ir e irem. Essa sempre foi a preocupação de Davi. Ele carregava isso consigo e ele promovia muito isso no reino de Israel. O Salmo 100, versos 1 e 2 diz: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem cultos ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. O Salmo 100 diz que nós temos que prestar culto ao Senhor com alegria e entrar na sua presença com cânticos alegres. O Salmo 122, 1 diz: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele conta essa história do Salmo 122, ele é bacana, porque ele revela, porque é um canto de peregrinação, que mostra que quando o povo saía das suas casas, aonde estavam, e iam a Jerusalém, eles já iam se preparando. E este Salmo 122, era um cântico que o povo cantava saindo de suas casas, indo para Jerusalém pelo menos uma vez ao ano, para como comunidade, como nação, celebrarem o grande Deus. E eles cantavam dizendo: eu alegrei-me com os que me disseram, vamos juntos à casa do Senhor. Ou seja, havia uma preocupação da celebração comunitária. O Velho Testamento, ele é cheio de momentos onde reis, ou profetas, ou sacerdotes reúnem o povo para que haja uma celebração comunitária. Você vai falar: mas isso é do Velho Testamento. O Novo Testamento diz coisa contrária. O Novo Testamento, inclusive, traz o conceito de que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali o Senhor está. Então, bastam 2 ou 3 pessoas reunidas, aquilo é uma comunidade. Isso é um texto tão mal interpretado, porque é um texto que vem dizendo que a gente tem que tomar cuidado para não ser pedra de tropeço para ninguém. E diz: olha, se alguém errou, você vai entre você e ele, e entre vocês dois, tratem o assunto. Depois, se você quiser, e não houve correção, não houve solução, você pega mais uma pessoa e vai com essa pessoa tratar o assunto. Se o irmão se arrependeu, você ganhou o seu irmão, está bem. Se não arrependeu, então você traz a igreja, e a igreja vai ao irmão, e eles tratam o assunto. Porque se esse sujeito não se recuperar, vocês vão ter que pôr para fora da igreja. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou. E o que 2 ou 3 concordarem diante de Deus, ali eu estou. Então não tem nada a ver
com o conceito de que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, André, eu vou para São Paulo de fretado e lá eu tenho mais 2 amigos e a gente se reúne ali no banco, é a Igreja Batista do Fretado para São Paulo. Não é. Celebração é comunitária. Tem povo e não pessoas somente. Mas é isso que a Bíblia promove. E ainda digo mais. No texto de Hebreus 10, 24 e 25, diz o seguinte: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O texto começa dizendo o seguinte, presta atenção. Vocês devem se considerar, ter uma consideração mútua um pelo outro. Você considere o outro e o outro considere a você. Para que haja um estímulo ao amor e às boas obras. Uma comunidade como a nossa, ela tem que ser feita de pessoas que se estimulam. Vamos, o outro vira para mim e fala, vamos em frente. Mas não é só vamos. Tem que ter um objetivo. O objetivo da promoção do amor e das boas obras. Boas obras não é caridade, mas são as práticas das boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você fazer tudo aquilo que promove o reino de Deus. Então, o que o texto está dizendo é que a gente tem que ter essa preocupação. Legal, André, entendi. Nós temos que ter uma preocupação de nos estimular, de nos incentivar mutuamente ao amor e às boas obras. Isso você entendeu. Só que o texto não para por aí. Ele diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Vocês não deixem de frequentar a comunidade como alguns têm feito. Porque o estímulo ao amor e à prática de boas obras é feito em comunidade. Por isso que há encontros como este. Um encontro onde a gente vai promover a prática do amor, olhando para aquilo que Deus quer que como comunidade nós façamos. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai cantar, a gente vai orar, a gente vai ler a Bíblia, de vez em quando alguém vem dar um testemunho, a gente vai estudar a Bíblia mais profundamente, como é o crescer, a gente vai ter encontros só de oração, como acontecem à quarta-feira de manhã e à noite, a gente vai ter um encontro só para tratar as nossas deficiências e as nossas falhas de caráter, como é o celebrando. São celebrações que a gente promove em comunidade. Pois bem, mas o que a gente vai fazer nessas celebrações de fato? Primeira característica que o texto de 1 Crônicas 16 trabalha é que nós nos encontramos para celebrar os feitos e o amor de Deus. Os feitos e o amor de Deus. O texto diz assim: deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom. O seu amor dura para sempre. Eu gosto de olhar a sequência nesse texto de trás para frente. Deus nos ama e ama muito. E porque ele nos ama e ama muito, eu posso descrever o amor dele através das ações que ele tem por mim, ou que ele fez por mim. Eu posso muito bem olhar para a minha vida e enxergar as boas coisas que Deus tem feito, e em cima dessas boas coisas, em comunidade, celebrar os feitos e o amor de Deus. Sabe por que é interessante? Porque é interessante que muitas vezes nós estamos para baixo e nós estamos achando que Deus não age mais nas nossas vidas, que Deus esqueceu, que Deus não olha, que Deus não fala, que Deus não vê, que Deus não escuta, que Deus não quer mais saber. Aí eu venho para uma celebração como essa e eu começo a ver e ouvir o que Deus já fez. Eu vou dizer, caramba, se Deus já fez todas essas coisas, ele continua fazendo, eu talvez é que não esteja percebendo, mas mais cedo ou mais tarde eu vou ver a boa ação de Deus na minha vida.
Porque Ele ama, Ele me ama, e o seu amor dura para sempre. Ele me ama, e o seu amor dura para sempre. Porque Ele me ama, Ele tem feito coisas. Porque Ele me ama, Ele tem agido na minha vida. Eu costumo dizer que a gente olha para as crises e a nossa tendência é colocar um óculos que nos faça enxergar as crises, e em cima das crises que nós enxergamos, nós ficamos falando de tudo aquilo que Deus precisa fazer, de tudo aquilo que Deus precisa cuidar, de tudo aquilo que Deus precisa trabalhar. As nossas orações são orações onde passam tarefas para Deus. Deus, o Senhor precisa fazer isso, o Senhor precisa me livrar disso, o Senhor precisa promover isso, o Senhor precisa me trazer isso, o Senhor precisa se render em relação a isso, o Senhor precisa promover isso. E a gente fica pedindo para Deus que o que Ele faça o tempo todo. Mas eu só enxergo o que é negativo. Eu só enxergo o que está errado. Eu só enxergo o que está feito, o que não precisa ser feito. Mas quando eu tiro esses óculos e coloco um outro óculos que enxergam as crises, apesar de enxergar as crises, também enxerga o que Deus tem feito, eu consigo perceber o seu amor por mim, e por causa disso, eu sei que o que precisa ser feito não é um problema tão grande, porque aquele que me ama já fez tantas outras coisas, que o que precisa ser feito, Ele não falha. E não falhará. Mas é uma mudança de visão. Na verdade, é uma mudança de cabeça. Por isso que nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. Para isso, é necessário apresentar um culto racional. Nós, em geral, procuramos um culto emocional e não um culto racional. É um culto que mexa com as minhas emoções. O pessoal chega para mim e diz, o culto, cara, aquele culto é excelente, porque a gente começa a falar, o povo chora, chora, chora. Falo, por que foi excelente? Porque o povo chorou? Significa que o número de lágrimas derramadas é a maneira de nós mensurarmos se o culto foi abençoado ou não? Se há esse mover emocional, a gente vai entender que Deus esteve presente. Romanos diz que o culto é racional. Ele trabalha no entendimento, nas minhas convicções, nas minhas crenças, nos meus sofismas. Ele trabalha nisso e ele quebra o que eu cria. E ele traz algo novo, porque a minha mente começou a ser transformada e eu penso diferente. Penso, logo enxergo. E aí eu passo a ver que existem crises. Entretanto, Deus já fez tantas coisas. Ele já foi tão presente em tantas outras crises. E Ele foi tudo isso porque Ele disse que nada pode me separar do amor que Ele tem por mim, porque aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, nos dará graciosamente nele todas as outras coisas. Então, Ele me ama e por isso Ele faz as coisas por mim. E eu estou aqui para celebrar o que Ele fez, o que Ele tem feito e o amor dele por mim. Segunda característica que o texto aponta é que nós nos encontramos para celebrar tratando os nossos erros. O texto diz assim: olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. Adorem o Senhor
no esplendor da sua santidade. A gente começa lendo esse texto e a gente ama. Olhem para o Senhor e para a sua força. A gente gosta do conceito de que Deus é um Deus forte. A força sempre é algo que nos atrai, é algo que nos dá segurança. Lá em casa eu estou numa fase que os meninos estão crescendo e agora estão fazendo musculação, tomando proteína e uma série de outras coisas, que eles ficam assim o tempo todo, ó pai, estou trocando a lâmpada. E aí fica aquele muque mexendo. Vira e mexe eu estou apanhando. Mas não é pouca coisa. Vira e mexe um está vindo me bater. E bate. Eu tento reagir. No mais velho já não dá mais, eu apanho mesmo, mas graças a Deus eu sou pai e eu posso dar a ordem. Para! Aí eu paro de apanhar. Porque aí ele sabe que a coisa pode complicar para o lado dele. Mas vira e mexe. A demonstração de força da parte deles é impressionante. Vem, mostra a chuteira toda ralada, furada, literalmente furada na lateral e diz, ó, chutei tanto esses dias que a chuteira furou. Caramba! Depois saiu, voltou com outro pé. Ó, sou ambidestro, porque o outro lado também ralou, furou. Caramba, gosta de mostrar força. Mas na hora de carregar um armário lá em casa, não vem. Entendeu? Gosta de mostrar sempre a força contra mim, o quanto ele é bom e essas coisas assim. Os dois são muito fortes nesse sentido. A gente gosta de sempre apresentar o tamanho da força. Os homens principalmente. Então, quando a gente lê um texto como esse, olhe para o Senhor e para a sua força. Como nos enche de segurança. O Senhor é um Deus forte. O pessoal das crianças estava cantando, meu Deus é um Deus grandão, porque a gente gosta de promover esse conceito de que Deus é um Deus forte, tremendo, que Ele troca a lâmpada e a gente vê o músculo dele, que nenhum inimigo pode contra Ele, e Ele acaba... A gente gosta desse conceito. Só que esse conceito foi só a introdução. Porque Ele diz, busquem sempre a sua face, adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Ele é forte, mas mais do que forte, Ele tem e Ele emana, flui dele uma santidade que de uma certa forma até abafa o tamanho da força. Ele diz, busquem a sua face. Interessante é que todas as vezes que alguém na Bíblia se encontrou com Deus, teve um encontro pessoal mesmo com Ele, viu a face de Deus, não necessariamente literalmente, mas enxergou quem Deus era, o resultado de tudo isso é que eles viram o esplendor da santidade dEle e caem de joelho dizendo, eu não posso continuar na presença de um Deus como esse. Na hora que Pedro está dentro de um barco, no primeiro encontro dele com Jesus, que Jesus está pregando a multidão, e a multidão vem o espremendo, ele olha para o mar da Galileia, vê os pescadores ali e diz, posso usar o seu barco como palanque? E Pedro e João dentro do barco diz, por favor, use. E Jesus sobe no barco, eles se afastam um pouco, a multidão fica na terra firme, ele de dentro do barco começa a pregar a multidão, termina de pregar. Ele vira para Pedro e João, que passaram uma noite inteira pescando, conheciam tudo de pescaria, tudo. Tinha um barco com injeção eletrônica, banco que aquecia, roda rebaixada, som surround, não sei o quê. A rede deles era a melhor rede de liga de magnésio, seja lá o que for. O cara conhecia a pesca, passou a noite inteira pescando e não deu nada. Nada. Jesus vira e fala, joga a rede. E diz que eles jogaram a rede, foi tanto peixe que eles pescaram, que eles tiveram que chamar um barco de um amigo e dizer, escuta, nos ajuda aqui, os dois barcos quase afundaram. Sabe qual foi o resultado de Pedro? Ele não saiu gritando, eu sou rico porque eu pesquei muito. Ele não saiu gritando, milagre. Ele não saiu gritando, eu quero te tocar, Senhor. Ele não saiu gritando, dizendo, eu quero te sentir, Senhor. O resultado foi ele dizer,
afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Eu vi quem o Senhor era. Quando Isaías teve essa visão, ele disse: ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Significa que quando nós nos reunimos, nós vamos tratando os nossos erros, porque juntos, aonde 2 ou 3 estão reunidos, a presença de Deus aqui promove enxergarmos a nós mesmos. Porque a gente ouve falar da santidade desse Deus, porque a gente apresenta quem é esse Deus, por isso a gente pode enxergar a face dele. A gente vê a força dele. E por causa disso, nós corrigimos os nossos erros. Hoje eu estava no Crescer de manhã assistindo a aula do Luiz Viscato. Que aula brilhante. Sobre as crises, de acordo com a visão de Pedro, este Pedro, na carta de 1 Pedro. E o Luiz, ele estava ensinando o seguinte: crise sempre existiu e sempre existirá. E nunca houve uma promessa da falta de crise. Hoje, aonde nós vamos, o que nós temos escutado no nosso país é: estamos em crise, 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 estamos em crise. Você abre o jornal, estamos em crise. Você liga a televisão, estamos em crise. Você vai para a roda de amigos, estamos em crise. A situação está feia, complicada. Tudo se ouve falar em crise. Interessante que Pedro diz assim: não estranhem o fogo ardente que há no meio de vocês. Diz: por que vocês estão assustados com a crise? Crise é algo natural, normal e comum ao ser humano, porque é decadente. Crise só vai passar num dia quando Jesus Cristo voltar. Até lá, no mundo nós vamos passar por aflições. Qual é a ideia de Pedro? Se é fato que nós vamos passar por crise, e eu sei que eu vou entrar num lugar que está cheio de vírus, e esses vírus, eles estão prontos para me pegar, a minha postura é de aumentar a minha imunidade para que eu saiba enfrentar ou passar mais fácil por essa crise. Por isso o que nós devemos fazer é aumentar a nossa imunidade. Entender quem é Deus, a sua força, buscar a sua face e a sua santidade, tirar os erros da nossa vida e continuar enxergando o que Ele já fez, porque Ele nos ama. Eu estava ouvindo o Luiz falar, eu falei: cara, obrigado, Luiz, porque você está ensinando isso. Porque eu estava imerso num pessimismo tão grande, numa corda puxando o meu pescoço, dizendo: não há mais solução, que a crise acabou com tudo, que eu disse: não é assim. Não é assim. No mundo nós vamos passar por aflições, o que eu preciso ter é bom ânimo. E eu comecei a corrigir a minha vida desde de manhã, dizendo: eu quero enxergar com outro óculos, porque eu estou errado, porque eu não percebi e não lembrei o que Deus fez e quantas crises nós já passamos nesse país. Quantas crises. Lembrando o que Deus já fez, porque Ele me ama. E eu estava olhando muito mais para a crise do que para o bom Deus que me ama. Corrigir no meio de uma celebração. Terceira atitude é que nós nos encontramos para celebrar, firmando a nossa segurança. O texto diz assim: clamem, salva-nos, ó Deus, o nosso Salvador. Clamem, salva-nos, ó Deus, o nosso Salvador. Puxa, que coisa interessante.
Eu posso clamar a Deus porque Ele é a minha salvação. Mas de uma certa forma é lógico. Porque se eu sei que Ele me ama, e porque Ele me ama, Ele tem feito coisas por mim. E conforme eu vou enxergando o que Ele tem feito por mim, e vou entendendo quem Ele é, de cara eu enxergo quem eu sou e as coisas que precisam ser modificadas na minha vida. O resultado de tudo isso é que Ele é quem me salva. E eu tenho mais segurança. Eu não preciso temer. Eu não preciso me preocupar. Eu não preciso ficar angustiado. Eu sei em quem tenho crido. O Salmo 91 é muito bom. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. E o Salmo 91 é tão bom, que tem muita gente que deixa o Salmo aberto na porta da sua casa. Recentemente eu fui num lugar que a Bíblia estava plastificada, passaram aquele Magipack na Bíblia, aberta no Salmo. Eu falei, por que você passou o Magipack? Eu passei o Magipack para não encher de poeira. Mas por que você deixou aberta no Salmo 91? Porque o Salmo 91, ele fala da proteção de Deus para mim. A Bíblia inteira se resume numa página. Está errado. A Bíblia tem que ser lida. Eu ainda falei para a pessoa, pode ler e se desgastar, me pede uma que eu te dou outra. Na verdade era um estabelecimento comercial, né? O Senhor é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e o meu baluarte, o Deus meu em quem eu confio. Puxa vida, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo é aquele lugar que a gente entra e ninguém nos vê. Então eu posso entrar num lugar e ninguém me enxergar. Ninguém me vê. Ali eu não sou pego. Então eu posso habitar no esconderijo do Altíssimo. Eu posso descansar sobre a sombra do Onipotente. Sobre aquilo que me faz sombra. É o Onipotente. Já foi para uma praia quente, quente, quente. Aquela de torrar a areia, os pés, quando você anda descalço. Como é gostoso chegar debaixo de um guarda-sol. Então, no meio da quentura toda do planeta, que se resume naquela praia, eu entrar e descansar debaixo da sombra do Onipotente. Por isso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, este pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e o meu baluarte, o meu estandarte, aquilo que vai à minha frente, que promove quem eu sou, que diz quem eu sou. Que o povo vai olhar para mim, vão ver o baluarte e enxergam e identificam a quem eu pertenço. Tu és o meu baluarte. E aí o texto vem descrevendo, dizendo que o terror noturno, que a seta que se propaga ao meio-dia, que 1.000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não vai ser atingido. Somente com os teus olhos você vai contemplar e ver o castigo dos ímpios, que Ele vai dar ordem aos anjos ao nosso respeito. E Ele vem descrevendo toda a segurança que a gente tem, porque Deus nos ama, porque Ele tem feito coisas. E eu tenho corrigido a minha vida de tal forma que eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Eu estou seguro. Eu estou seguro. A quarta coisa é que nós nos encontramos para celebrar, falando de Deus aos outros ou ao mundo. O texto diz assim: proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. O que nós temos que entender é que nós nos encontramos numa celebração como essa e o foco principal é Jesus Cristo. Se nós enxugarmos tudo, o que sobra é Jesus Cristo. Se nós colocarmos tudo,
o que brilha é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a razão que nos une, Jesus Cristo é a razão da nossa vida, Jesus Cristo é a razão da nossa salvação, Jesus Cristo é o Deus presente entre nós. O que nós temos é Jesus Cristo. Deus nos ama, Ele tem feito grandes coisas por nós, nós podemos corrigir as nossas vidas diante de Deus, Ele nos dá segurança, tudo isso por causa de Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa vida individual e coletiva. É por causa dele que eu levanto numa segunda-feira de manhã e vou trabalhar, para promovê-lo aonde quer que eu vá. Porque Jesus Cristo é sim a razão da minha vida. Vou ilustrar. Veio o dia dos namorados. E aí o seu marido se empolga e diz: eu vou preparar a surpresa para minha esposa. Isso acontece muito entre todos os homens brasileiros e principalmente dessa igreja, porque eu conheço todos os homens, eu sei que as mulheres é que não enxergam. Elas ficam olhando muito mais para a crise do que o que nós promovemos para elas. Verdade ou mentira? Quem concorda, levanta a mão. É isso aí, mais da metade do salão concorda. Aí você levanta e desde manhã você está pensando no que você vai promover. Aí você compra centenas de dúzias de rosas. E você enche o seu quarto de rosas e pétalas pelo quarto inteiro. Garanto que na cabeça da mulher, eu estou dando essa ilustração e ela já está pensando, ele quer alguma coisa. Isso é ridículo vocês pensarem isso. Nós só pensamos em vocês. É isso que nos enche. Aí prepara toda aquela coisa. Aí ele diz, eu sei que ela gosta de comer, sei lá, lasanha. Porque as mulheres gostam de comer lasanha, eu sei disso. E aí você prepara a lasanha para ela. Aí você diz, vou acender um monte de velas. Ela entra na casa, tem aquele corredor de velas, está cheirando até queimada a casa, mas vai aquela velas acesas por todos os lugares e não sei o que. Você fala, vou preparar um clima. Aí você põe MC, sei lá o que, para preparar o clima. E aí já entra naquele batidão, e ela diz, cara, já estou preparando para a noite, vai ser, ela vai se sentir a rainha. Quando ela entra em casa, e ela vai passando pelos lugares, nossa, quanta vela, ele me ama. Aí vai para o quarto, sente o cheiro da lasanha, vê aquele mundaréu de flores e pétalas, e o aroma da casa, mistura de lasanha com vela, com flores, aquele negócio maravilhoso. Qual é a primeira coisa que ela faz? Na cabeça dos homens, que ela tirasse a roupa, mas não acontece. Qual é a primeira coisa que ela faz? Pula no pescoço do marido e diz, muito obrigado porque eu te amo. Não. Isso a gente espera. A gente não esperava que vocês tirassem a roupa. A gente só esperava que vocês demonstrassem e percebessem o amor que a gente tem por vocês. Qual é a primeira coisa que elas fazem? Pegam o celular, tiram foto de tudo e põem no Facebook para todas as outras saberem que o marido dela é sensacional. As outras já sabem. Mas ela faz isso. Por quê? Porque se tem uma coisa que nós gostamos, é que quando há demonstração de amor por nós, a nossa alegria é comunicar a demonstração do amor. A gente tem prazer nisso. Eu vejo meio que o ar dizendo, meu marido é melhor que todos os seus. Ele é incomparável. A Dani vive dizendo isso para mim. Só não publica, mas vive dizendo isso para mim. A gente gosta de comunicar. Por isso, numa celebração como essa, o que a gente gosta de comunicar é o Deus que nos ama tanto.
as suas obras e os seus feitos, mas que nós estamos reunidos aqui por causa dele. E que você precisa conhecê-lo. E que você precisa entregar a sua vida para Jesus Cristo. Que você precisa fazer de Jesus Cristo o seu Salvador. Que você precisa segui-lo. Que você precisa tê-lo como modelo, como seu Salvador e Senhor da sua vida. Que tudo aquilo que ele propôs, você vai obedecer. Que tudo aquilo que ele pediu, você vai cumprir. Que todo o amor demonstrado por ele na cruz, por cada um de nós, vai ser respondido à altura. Porque este Deus que nos ama de forma sensacional, o que eu preciso fazer é com que as outras pessoas compreendam isso, escutem isso, vejam isso e se entreguem a isso. Por isso, o resultado de um Deus que nos ama e que faz grandes coisas, que permite que a gente trate a vida e, ao mesmo tempo, nos dá segurança, o resultado é que a gente comunica desse Salvador. Interessante que a gente passou essa semana agora, eu, mais 37 pessoas da igreja e 4 de outra igreja, na Barra do Araripe, lá em Cananéia, fazendo um projeto missionário. E a gente fez muita coisa por lá, desde bazar, venda de roupas para os moradores da ilha, uma ilha com 120, 140 pessoas morando por lá, chegam mais 42, a ilha chega que afundou um pouco mais, a maré até subiu. Mas aí a gente fez isso, fez uma festa para Jesus, como se fosse a festa na roça, mas para os moradores de lá, um povo que quase não tem muito o que fazer, chega uma multidão como a gente lá, a gente anima a ilha. Mas o que mais tocou meu coração foi um comentário de um dos nossos, que olhou para o nosso grupo e disse, como o povo da igreja é unido. E é mesmo. Significa que quando a gente se junta, a gente tem a capacidade de promover um monte de coisas, desde a nossa unidade, até a capacidade de fazer a reforma numa casa, de medicar a gente doente, de tratar os dentes com um compressor meia boca, um gerador que eu e o Vitor ficamos regulando. Imagina, eu e o Vitor regulando o gerador. Mas foi feito, um serviço todo. Gente fazendo comida para nós. Você fala, cara, quando a gente se reúne, a gente tem a capacidade de mostrar a Jesus Cristo. E esse deve ser sempre o nosso foco. Sempre o nosso foco. Por isso, quais são os nossos deveres para participar de uma celebração? Interessante é que a gente sempre fala dos nossos direitos. E a gente vem para uma celebração como essa, e você muitas vezes vem exigindo os seus direitos. Eu quero uma vaga, quando eu chegar lá, tem que ter uma vaga guardada pelos flanelinhas para mim. Eu quero que o louvor seja arrebatador. Eu quero que a mensagem seja do André. E muitas vezes eu escuto gente dizendo, se não for o André eu nem vou. Isso é bobagem. Isso na verdade para mim é pecado. Não fala isso para mim que não me faz bem. E muda o seu coração, cresça, amadureça, aprenda a escutar. Sabe? Eu quero o que há de melhor que seja ser, porque se eu não sair de lá arrebatado, eu vou procurar outra comunidade que me acolha e me acolha me servindo da melhor maneira. Por isso que eu disse que isso aqui é uma celebração. O culto, quem faz, é você no seu coração. O que nós estamos promovendo é uma celebração. O que você vai fazer com essa celebração, cabe a você definir. Você pode aproveitar e cultuar a Deus, mesmo que o louvor seja alto. Mesmo que no dia o Doug perca a mão e não saiba equalizar o som, põe uma guitarra estridente demais, o cara da bateria... O Gui ficou empolgado naquele dia e parece que queria bater em alguém, usou os tons e todos os equipamentos ali da bateria para descarregar toda a sua energia. Parece que o pessoal escolheu só hinos,
Pô, que coisa mais retrô, que coisa mais brega, que coisa mais antiga. Eu não quero cantar hinos, afinal de contas eu sou jovem. Pô, parece que o pessoal só escolheu rock and roll, parece que é só música da pesada, parece que é música para adolescente. Eu não aguento mais música para adolescente, eu só venho na hora da mensagem. Você está definindo o seu culto, enquanto a celebração está rolando. Porque o direito que lhe cabe é prestar culto. O que você tem a oportunidade é de vir para cá como comunidade, dirigido por alguns, seja eu, ou Israel, ou Juan, seja lá quem estiver ensinando, seja o Riscado, o Israel, ou o Gui e a Marino ensinando no Crescer, seja o Patrick, o Léo, o Jorge, seja quem for dirigindo, seja quem estiver tocando. Nós estamos promovendo uma celebração. Mas quem promove o culto é você no seu coração. O que você vai fazer com isso? Por isso, quais são os nossos deveres para participar de uma celebração? É necessário preparação e dedicação. Quando você lê o texto de Crônicas 16, você vai ver as seguintes ações sendo estabelecidas pelo rei Davi à comunidade. Deem graças, clamem, divulguem, cantem, alegrem-se, lembrem-se, proclamem, adorem, tragam, rendam. São ações que eu e você temos que fazer quando a gente vem para um culto. Por isso, um culto precisa preparação. Eu vou me preparar para a celebração que eu estou indo, para que eu possa prestar o culto devido ao Senhor. Eu vou me preparar, porque quando eu chegar lá, eu quero dar graças. Para chegar lá dando graças, eu sei, porque eu já me preparei. Eu sei o que eu vou dar graças. E não, deixa eu ver o que eu vou agradecer. Agradecer a refeição, que eu comi todos os dias. Cara, se prepara, olha o que Deus tem feito. E vem para cá com o coração grato, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque esta semana o Senhor me livrou de um acidente, porque essa semana o Senhor foi tão fiel e ao mesmo tempo tão presente em determinada situação. Muito obrigado, Senhor, por essa semana. Clamem, cheguem aqui dizendo: Senhor, eu preciso, eu quero ouvir, eu quero ver a Jesus. Lembra da mulher que queria só tocar nas vestes de Jesus? Ela dizia: se ao menos eu tocar. Dá licença, dá licença, dá licença, porque se ao menos eu tocar. Clamem, divulguem, cantem. Tem dias que eu olho a comunidade e falo: canta, gente, canta. Se você estivesse no jogo, no estádio, tenho certeza que a tua postura seria outra. Canta, alegra-se, alegrem-se. Proclamem, lembrem-se do que Deus já fez, adorem, tragam. Há a necessidade de uma preparação. Salmo 122 diz: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não me alegrei por estar na casa do Senhor. Eu me alegrei antes mesmo de ir para a casa do Senhor. Eu me alegrei com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 100 diz: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Há a necessidade, quando nós lemos um salmo como esse, que diz que nós temos que aclamar,
prestar culto, entrar, reconhecer, dar graças e assim por diante, há a necessidade de uma preparação. Dr. Shedd, ele disse numa das mensagens que eu escutei dele, que na família dele, o pai havia instituído que no domingo não se fazia mais nada, porque era o dia separado para se ir às celebrações e por isso tinha que estar preparado. A necessidade de vir preparado, porque essa é necessário fazer. Porque depois nós temos que evitar algumas coisas. E eu vou dizer o que a gente precisa evitar. Primeiro, brigas na família e na igreja. Se tem uma coisa que eu escuto como pastor, é como dar pau momentos antes de vir para a igreja. O marido está pronto, na sala esperando, a mulher colocar a 43ª calça que ela experimentou. E já são 6:55. Deixa eu fazer uma enquete. Quem já viveu isso, levanta a mão, assim, além de mim. Mais da metade da população dessa. E aí você vem para a igreja e promoveu aquele clima de briga, na correria. Ninguém se preparou para nada, ninguém nem está entendendo o momento que vai passar, que a celebração exige preparação, porque eu quero prestar um culto ao Senhor dentro do meu coração, e a gente vem nesse agito todo, nessa bagunça toda, entra no carro, o carro é quase que infernal, ele vem balançando de tanto grito, de tanta briga, de tanta discussão, de tanta coisa, estaciona na frente da igreja, todo mundo põe a máscara de crente e vem. Oh, Senhor, amém, Jesus. O pastor mandou dizer amém, amém. Segunda coisa, é que eu vejo brigas dentro da própria igreja, no horário de culto. Não sabe como isso me entristece. Os flanelinhas, eles trabalham todos os nossos encontros de forma voluntária. Às vezes eu paro o carro, os caras estão todos molhados, todos, porque estava chovendo. Às vezes dia de sol, e os caras estão todo domingo sem falta. Você chega, os lugares que não podem ser estacionados, ser usados como estacionamento, já tem um cone para evitar, inclusive, o mau testemunho que nós damos. Recentemente, numa rede social, no Facebook, num grupo, algumas pessoas meteram o pau na gente, porque a gente estaciona de forma errada nas ruas aqui, em frente de casas, na esquina, em faixa amarela e uma série de outras coisas. Os flanelinhas vêm, eles colocam os cones aonde não podem estacionar, simplesmente para proteger o nosso testemunho, porque uma celebração como essa, o resultado final tem que ser Jesus Cristo, aqui dentro e lá fora. E aí tem gente que vira para mim e diz, eu tenho raiva desses cones. Eu já tive vontade de chutar os cones, já quebrei o pau com os flanelinhos. Quantas vezes você já agradeceu pelo serviço que ele faz? Quantas vezes você já agradeceu os professores dos seus filhos? Mas a gente não. A gente vem para cá como se a gente fosse para uma rede de fast food e a gente quer o melhor serviço e de forma rápida. Me ofereçam, me ofereçam, me ofereçam. E uma celebração, para que resulte num culto no seu coração, ela precisa de um preparo. E o preparo é evitar as brigas em casa e na igreja. Segunda coisa, são os atrasos. Toda a celebração é feita para que você preste culto. Toda.
toda a celebração. Ah, não quero pegar o louvor. Cantem. Davi deu uma ordem dizendo, cantem. Cantem. Então eu venho para cantar. Ah, mas eu não gosto do louvor. É o que a gente tem. Ah, o louvor é muito alto. O que eu e você temos que entender é que o culto quem presta sou eu. Se viesse o Leozinho só com um violão cantando, ou a capela, você poderia prestar culto. Como se viesse uma banda magnífica, com um naipe de metais, de cordas e assim por diante, você poderia ou não prestar cultos, apesar da celebração. Por isso a minha sugestão é chegue mais cedo, antes mesmo da celebração começar, gaste um tempo orando, gaste um tempo diante de Deus, se colocando diante de Deus, preparando o seu coração para tudo aquilo que você vai receber e tudo aquilo que você vai fazer. Mas venha e chegue na hora. A gente percebe, por exemplo, que o ajustando o foco é depois da quarta música, tem muita gente que fica travado. Porque está chegando 4 músicas depois, tendo mais uma só antes da mensagem, aonde você não pôde cantar, adorar a Deus de fato, por causa do seu horário. Terceira característica são as distrações. E aqui eu vou pedir desculpa se você se sentir ofendido, mas não é por causa de hoje que eu vou falar isso, mas isso tem sido discutido já há algum tempo entre os pastores sobre alguns movimentos no culto. Mas antes eu quero dar uma base bíblica. John Stott diz que em Atos 1, 2 e 3, você vê a formação da igreja primitiva e ela é desenvolvida ou ela é feita pela ação do Espírito Santo. Depois em Atos 4, 5 e 6, você vê a atuação do diabo dentro dessa comunidade primitiva. E uma delas é a distração. Por exemplo, e é ilustrada pelo Stott, quando ele diz que Pedro e João chamam a comunidade e dizem o seguinte: nós temos tido algum tipo de problema aqui dentro. Tem as viúvas de fala helênica que estão reclamando que a cesta básica delas não é igual às outras viúvas. E por causa disso, eu e João, nós estamos gastando muito tempo amenizando essas brigas. Mas isso está nos fazendo tirar o foco daquilo que nós, como apóstolos, precisaríamos fazer, que é nos exercitar ou nos aplicar à oração e ao ensino. Por isso escolham homens cheios do Espírito Santo que tratem disso aqui. Mas nós não podemos mais nos distrair, porque quem sofre é a comunidade em suas celebrações. Pois bem, muitas distrações promovem a falta ou a quebra da oportunidade do seu culto. Uma delas, muita gente vira para mim e fala: poxa, André, se prega demais dentro dessa igreja. O tempo de mensagem é muito demorado. 50 minutos, 1 hora. Sabe qual é a minha resposta sempre? Eu falo 2 coisas. Se você gosta de futebol, e eu sei que a maioria de vocês gostam, você assiste um jogo de 90 minutos mais um intervalo de 15. E você não reclama, a não ser que seu time perca. Mas você gasta esse tempo todinho, 2 vezes por semana. Meus filhos têm aulas, matérias que ele tem classes dobradas. Pai, hoje eu tenho 2 aulas de matemática. Eles passam mais de 50 minutos aprendendo matemática, física, química. E a gente não consegue ficar 1 hora ouvindo uma mensagem, pensando
numa mensagem como essa? Isso é uma distração que a gente tem que lutar contra. Eu trago a minha Bíblia no celular. Ótimo. Mas eu manjo de tecnologia e gosto muito de tecnologia. Eu tenho certeza que você não passa o tempo todo lendo a Bíblia. Então desligue. Ponha no modo avião. Para que você não se perca ou se distraia com a internet, Facebook, WhatsApp e afins. Porque isso vai lhe roubar a oportunidade de prestar culto. Isso quem me ensinou foi uma pessoa que me mandou um WhatsApp depois do culto. Você esqueceu de falar isso. Crianças, nós temos o culto específico para eles, na linguagem deles. Teu filho é uma graça, mas ele distrai, promove distração quando ele participa de uma celebração como essa. Ao mesmo tempo, nós temos lugares específicos para ele. Aí você vai falar: André, mas lá não tem voluntário. Ótima oportunidade para você servir. Chega para o Bruno e fala: Pastor Bruno, eu quero servir aqui uma vez por mês, porque assim eu posso ficar com meu filho, ele percebe que é um lugar seguro, ao mesmo tempo eu estou dizendo para ele que ele tem que ficar aqui, porque quem manda são os pais, e ele vai se adaptar. Você fica alguns dias com ele, ele se adapta, mas você trazê-lo para uma celebração como essa, nem ele aproveita, nem você aproveita, e muitas pessoas se distraem. E eu tenho muita reclamação, gente, de pessoas que vêm me comunicar, dizendo que o filho de fulano, de beltrano, de ciclano atrapalhou numa celebração como essa. Por isso são coisas que impedem, parece bobeira, mas impedem que a gente preste culto numa celebração. Que a gente tenha a oportunidade de pensar no amor de Deus e no que Ele tem feito por mim, porque Ele me ama. Que como consequência de tudo isso, eu olho para Deus, eu vejo a sua face, a sua santidade, eu me enxergo. E eu posso tratar os meus pecados, eu posso corrigir a rota da minha vida, eu posso trabalhar nisso tudo. Eu saio daqui mais seguro, porque eu sei quem Deus é, eu sei quem eu sou, e eu sei o que Ele tem feito. E o resultado de tudo isso é que Jesus Cristo é exaltado. Por isso eu vou me preparar. Eu vou vir antes para uma celebração como essa, uma oportunidade única na semana, talvez o ponto alto da semana, onde eu e os meus irmãos podemos nos reunir diante do Pai e ali ser orientado, poder dizer para Ele o que nós sentimos em relação a Ele. E aí eu me perco nisso tudo, porque eu não me preparo, por causa das brigas, por causa dos atrasos. Tem uma distração que eu esqueci ainda. Você toca muvuca o domingo inteiro e vem para um culto desse e dorme o culto inteiro, a celebração inteira. Eu lembro que eu tinha 3 amigos. Eu apelidei um de Ri, o outro de Vô e o outro de Trio, porque era eu começar a falar, os 3 dormiam. E a gente começou a conversar, começaram a tirar cochilo à tarde, se preparar. Nunca mais dormiram. De vez em quando eu chego num e digo: eu acho que você tem que dormir à tarde. Parabéns para os 3. Porque estão aproveitando o tempo de celebração para prestar culto, para dizer que só Jesus Cristo, só Jesus Cristo é que vale a pena.
E vale tanto a pena que eu tenho a expectativa de chegar aqui num domingo de celebração, preparado, focado, pronto para adorá-lo com os meus irmãos.